E já o segundo exercício ele era um pouquinho mais complicado, tá? Porque olha só, ele tem três cargas envolvidas, né? Então vocês teriam que calcular. O que que eu peço? Eu peço a força resultante sobre essa carga, beleza? Então vocês teriam que analisar a força que tem entre essa carga 3 e a carga 2, que é uma força de atração. Por isso que tem essa direção, certo? E ela é uma direção puramente X, porque ela é horizontal, verificam, tá? Vocês olhem aí, puramente horizontal. E vocês teriam que ver a força entre 1 e 3 aqui, que vai dar essa força diagonal. Essa força diagonal aqui, que vocês teriam que fazer, decompor ela para ter a componente X e a componente Y para a gente poder então obter a força resultante, certo? Então olha só, o que eu fiz aqui, ó. Então essa força aqui é puramente X, certo? Eu já botei o símbolo negativo nela aqui, porque olha lá no exercício. O exercício mesmo já está te dando a direção e sentido dela, tá? Então botei aqui o sinal X, precisa decompor aquela outra força, né? Então ela tem essa direção aqui e eu preciso achar esse ângulo. Poderia, é fácil de provar que é 45 graus, né? Porque aquilo ali é um quadrado, ele tem lados A, né? Olha só, tem lado A e lado A, certo? Então seria bem fácil de provar isso, porque se eu cortar esse quadrado ao meio aqui, isso aqui dá um ângulo de 45. Mas se eu quiser mostrar através de cálculos, né? Então eu poderia ver aqui, ó, tentar obter esse ângulo alfa, né? Então esse aqui é alfa, tá? Só deixa eu melhorar aqui. Aqui é alfa, certo? Então como é que ficaria? A tangente de alfa seria A sobre A, né? Tangente é seno sobre cosseno, é cateto oposto sobre adjacente, A sobre A, isso aqui vai dar 1, fazendo a tangente da menos 1 dá 45 graus. Se aqui tem 45 graus, aqui também vai ter 45 graus, né, gente, para fechar os 90 graus. Perfeito? 45 aqui, tem que ter 45 aqui, certo? Qual é o grande detalhe? Se aqui tem 45 graus, né, esse ângulo aqui ele é semelhante a esse. Então esse aqui tem 45, esse aqui também vai ter 45 graus, certo? Então dessa forma eu consigo provar que essa força que é F13, se eu decompor ela na componente X e na componente Y, esse ângulo aqui ele é um ângulo de 45 graus. E aqui também vai ter um ângulo de 45, tá? Beleza? Então, dessa forma nós achamos o ângulo, certo? O que eu vou fazer? Vou calcular o F23, vou calcular o F13 e as suas componentes, beleza? Para calcular F23 eu não preciso decompor, ele é puramente X. Então eu vou lá, aplico a lei de Coulomb, pá, 9 newtons, certo? Para fazer o F13 eu vou precisar decompor, né? Novamente, ó, componente X ela é cosseno, ela é cateto adjacente, ó. Então, cosseno, certo? O F13 é seno. Eu vou calcular aqui a lei de Coulomb, primeiro, isso aqui dá 11,25, e vou depois aplicar os cossenos e os senos, para obter as componentes. Componente X, componente Y, aplicando cossenos e os senos, como está aqui, ó. Calculo a força, certo? Calculo a força, 11,25, aplico o cosseno e aplico o seno. Como o cosseno e o seno de 45 são iguais, isso aqui dá aproximadamente 8. 8 para a direção de x e 8 para a direção de y. Se vocês observarem os vetores aqui, ó, esse vetor aponta para o lado positivo e esse também para o lado positivo. Então, os sinais deles ficam os dois positivos. Beleza? E essa aqui, então, aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a força resultante sobre a carga. Sobre aquela carga lá que o exercício está pedindo. Sobre a carga 3, certo? O que tem de força lá? Tem a F23, que é menos 9. Está aqui calculado, certo? Tenho a componente X dessa força, tenho a componente Y dessa força. Quem é que eu posso somar? Só os X e Y com Y, né? Somando X, menos X aqui, e aqui fica mais 8 na direção de Y, certo? Então essa seria a resposta em termos vetoriais para essa força. Mas ele pede a força resultante total, né? Qual é a força que ele sente? Aí tem que calcular o módulo, certo? Calculando o módulo, fazendo esses passos aqui, dá em torno de 8,06 newtons de módulo de força resultante. Beleza, gente? Então é assim que se resolvia essas duas questões.